Boa noite, pessoal. Eu sou o Dr. Enoque, pré-candidato a governador do estado do Espírito Santo para 2022. Para muitas pessoas, nós estamos muito longe ainda da campanha, mas é tempo de começarmos a pensar, é tempo de começarmos a analisar algumas coisas. Pessoal, mas eu venho aqui hoje falar um pouquinho sobre o galismo. Os galistas do Brasil, especificamente os galistas do Espírito Santo, têm sido muito discriminados, muito marginalizados. Tem havido uma verdadeira cruzada contra os galistas. Praticamente criar os seus galos em casa já está sendo quase que considerado um crime hediondo. Você está em casa com os seus galinhos, eles no quintal, não está passando briga, não está fazendo nada, encostam 2, 3 viaturas, recolhem seus animais, colocam em sacos plásticos, sacrificam. Então, na verdade, é o seguinte, nós galistas precisamos nos unir. É necessário que haja uma união de esforços. Porque na história nós temos aprendido que todos aqueles que lutam e que se esforçam vencem a batalha. Foi assim que aconteceu na Índia, quando Mahatma Gandhi começou aquela grande luta em favor do povo indiano contra os ingleses, dominação inglesa. E eles conseguiram vencer e a Índia se tornou um país independente e é hoje uma das economias mais pujantes do mundo. Nos Estados Unidos, quando havia toda aquela segregação de pessoas, os negros eram humilhados, rejeitados, não eram incluídos na sociedade. Martin Luther King, um pastor batista, começou uma grande cruzada em favor da unidade das pessoas e a sua luta não foi em vão. Na África do Sul, Nelson Mandela, no período do apartheid, em que os negros passavam de um lado da calçada, os brancos do outro, era proibido o negro falar com o branco, tinha igreja para branco, igreja para negro. Nelson Mandela pegou muitos anos de cadeia, foi humilhado, foi escarnecido, mas a sua luta não foi em vão. Nós sabemos que todas as minorias, elas são humilhadas, elas são pisadas, elas são escarnecidas. E não é diferente também com os apaixonados pelo esporte galismo. Eu tenho aqui nas minhas mãos um projeto de lei em que um deputado federal do PFL propõe a legalização de rias no Brasil. Está aqui, ó, 29 de outubro, 29 de outubro de 2004. E ele veio o projeto de lei número 4340 de 2004. Isso vem estando emperrado no Congresso. Sabe por quê? As pessoas acham que se tomarem as dores dos galistas, se lutarem pelos galistas, irão queimar o filme. Sabe por que você não vê nenhum político falar em ajudar os galistas e lutar por eles? Porque queima o filme. Ninguém quer colocar o seu rosto na reta. Na verdade, são poucos aqueles que lutam. Porque na hora de votar, são eleitos com os votos dos galistas. São os galistas que votam nos comunistas, que são os principais pseudos defensores do direito dos animais e que invadem as rinhas, prendem pais de famílias que vão depois assinar termos circunstanciados, são humilhados, levados para as delegacias, como se fossem bandidos imaginais, e são homens, pais de famílias, homens trabalhadores, muitos empresários que geram emprego na sociedade, mas porque possuem um grande pecado, gostar de galismo. Nós sabemos que a briga de galo, ela tem todo o know-how histórico, ela vem das civilizações mais antigas do mundo. Até o ano 2000 a.C. nós temos relatos de briga de galo. Isso passou pela Roma antiga, passou pela Índia antiga. Nós sabemos que tão antigo quanto o ser humano, tão antiga quanto a civilização humana, é também o esporte da briga de galo. Mas as pessoas acham que isso é uma coisa de marginal, isso é uma coisa de bandido, e não há quem lute pelos interesses daqueles que gostam da briga de galo. Nós sabemos que o esporte do galismo, ele poderia gerar impostos para o governo também, poderia propiciar confraternização entre pessoas, porque os galos de briga, os chamados galos combatentes, eles não sobrevivem a não ser criados em cativeiro, porque eles possuem uma índole belicosa, eles brigam pelo simples prazer de brigar, eles brigam pela simples natureza peculiar deles. Se dois galos de brigas se encontrarem na rua, um fugir da casa de um vizinho, outro fugir da casa do outro, eles se encontram e brigam. Se um tratador esquecer
uma gaiola aberta de um galo de briga e esquecer outra, eles fogem e brigam até a morte, não precisa ninguém passar briga de galo, eles brigam pelo prazer de brigar. E outra coisa, a espora que os galos possuem nas suas canelas, elas não são mudanças genéticas, elas não são alterações que pessoas fizeram criando aquilo. Se nós cremos que Deus criou as estrelas perfeitas, criou os astros, que Deus criou as lindas flores do jardim, esse mar tão lindo, foi Deus também que criou o pássaro com seu bico, o pássaro que come a semente, o pássaro que come a fruta, cada um tem um bico diferente, e os galos combatentes com a espora. Eles nasceram com essa espora, eles nascem pintinho, ninguém coloca espora, eles crescem com a espora, porque já tem a natureza belicosa, nasceram para a briga. E nós vemos que na natureza, os hipopótamos, eles brigam até a morte, disputando espaço, disputando pela fêmea, disputando o território. Tem animais que já possuem a natureza belicosa. Nós temos aqui mais uma notícia, deputados tentam legalizar a briga de galo. No estado do Mato Grosso, o Tribunal de Justiça liberou o funcionamento das rinhas de briga de galo, entendendo que esta é uma cultura do matogrossense, faz parte da história do matogrossense, está na alma do matogrossense. E o Tribunal de Justiça lá tem sofrido ataques de todas as naturezas. De todas as naturezas tem sofrido ataques. Inclusive, eu estava acompanhando hoje uma reportagem antiga, da época de uns 4 ou 5 anos pelo jornal, e um certo canal de televisão fez uma reportagem toda tendenciosa, gravando algumas pessoas humildes falando, e na reportagem, que era só para mostrar como funcionaria um rinhadeiro, ele simplesmente fez uma reportagem contra o esporte da briga de galo, incitando a população contra, dizendo que é selvageria, que é covardia, mas na verdade, uma coisa que nós não podemos ser hipócritas e negar, hoje, a preferência do brasileiro, a primeira preferência do brasileiro é samba e carnaval. Primeiro gosto do brasileiro. O segundo gosto do brasileiro é futebol. E o terceiro é galo de briga. Por mais que você não saiba disso, por mais que isso não seja tão declarado, mas está na igreja, está no Lions Club, está no Rotary Club, está na maçonaria, está entre os deputados, está entre os senadores, está entre os governadores. Essa preferência está nas igrejas, enraigadas nas sociedades mais tradicionais. As pessoas às vezes ficam enrustidas, com medo de sair do armário, ou seja, dizer que gosta de galo combatente e ser pichado, ser estigmatizado, ser rejeitado pela sociedade. Então eu tenho aqui, a Justiça de Pernambuco libera briga de galo em Olinda, notícia de 24 de dezembro de 2004. Está aqui, ó, Justiça do Pernambuco libera briga de galo em Olinda. Então no Brasil não existe nenhuma lei que proíbe a briga de galo. Quando o IBAMA, quando algum órgão do governo vai até um local de briga de galo e apreende os galos, ele vai por denúncia, porque seria, em tese, uma contravenção penal, e ali apreende os animais e sacrificam de forma terrível. Sacrificam de forma terrível. Na verdade, pessoal, se hoje nós tivéssemos que proibir a briga de galo no Brasil, nós tínhamos que proibir também o sacrifício de animais nos terreiros de macumba, de candomblé. Nada contra as pessoas que praticam a sua religião. Pelo contrário, eu acho que todo mundo tem o direito de ter a sua religião, tem o direito de ter o seu esporte, tem o direito de ir e de vir, de expressão. Mas muitas vezes no terreiro de macumba eles colocam uma galinha preta no chão e pisam sobre ela, quebrando os ossos dela viva. Outra hora decepam o pescoço, como eu vi num vídeo do YouTube, um galo com o pescoço cortado, pendurado só pela pele, mas não cortaram as veias principais, as artérias principais e nem a traqueia. O galo ficou respirando e tendo circulação sanguínea com a cabeça cortada. Quer dizer, animais como bois, bodes, são sacrificados de forma mais terrível. E a própria rede de televisão, que fica aí condenando a briga de galo, é a primeira a praticar alta magia negra, alta feitiçaria e sacrificar. Existem até relatos na televisão. Eu estou aqui dizendo o que está no YouTube, não estou aqui inventando nada. Existem pessoas alegando no YouTube que algumas redes de televisão sacrificam até crianças para consagrar suas novelas, com alto requinte de crueldade, dizendo que quanto maior a dor e o sofrimento da criança, mais energia é passada ali, e nada disso é investigado. Mas a briga de galo está tratado como coisa do capeta. Então, gente, é hora da gente perder a hipocrisia, é hora da gente pensar sobre o assunto com responsabilidade,
É hora da gente repensar o assunto e entender que o esporte briga de galo não deve estar dentro dessa lei de proteção de animal. Mas assim como a vaquejada na Espanha, as pessoas têm a vaquejada. O que é a vaquejada? Eles espetam o boi com espada, furam o boi até a morte, mas é a tradição deles ali. A gente, quando vai matar uma galinha para comer, a gente corta o pescoço da galinha vagarosamente, lentamente, aos pouquinhos, cortando as artérias, cortando o pescoço, cortando a traqueia e deixa o sangue sair, a galinha morre na maior fadiga do mundo. A gente vai comer. Então, gente, nós temos que deixar de ser hipócritas, deixar de ser fariseus. E a gente tem que começar a pensar na realidade das coisas da vida, pensar com responsabilidade, pensar com seriedade. São milhões e milhões e milhões de brasileiros. Eu acredito que passa da casa dos 50 milhões de brasileiros que gostam do esporte da briga de galo. Se hoje fosse feito um plebiscito no Brasil, com certeza passaria. Mas nós temos que ter coragem para tratar desses assuntos, porque são chamados tabu. Porque quem trata desse assunto é pichado, quem trata desse assunto é estigmatizado, é praticamente torturado, jogado às baratas para comer. Então, nós temos que ter coragem para defender as minorias, defender o negro, defender o índio, defender o homossexual que quer ter a sua prática, ele deve ser respeitado, defender os criadores de galo de briga. Enfim, a pessoa tem o direito de ter a sua prática esportiva, tem o direito de ter sua religião, tem o direito de ter suas opções, suas preferências, desde que ele não afete a vida do outro. Então nós temos que deixar de ser hipócritas e fingidos e devemos ser realistas. Aqui vai meu beijo no coração de todos os preservadores de raça combatente do Brasil, aqueles que lutam para preservar, para criar, para não deixar a extinção, porque se não fossem eles, a raça de galo combatente já teria sido extinta há muito tempo no Brasil. Um beijo no coração de todos.